Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso sobre metodologia da pesquisa científica aplicada à contabilidade. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com vocês algumas dicas para a elaboração e execução de uma pesquisa e de um projeto de pesquisa. Tratamos com vocês de 6 pontos essenciais em todo tipo de pesquisa ou projeto: a escolha do assunto ou tema, a delimitação do tema, a formulação do problema de pesquisa, a formulação da hipótese de pesquisa, a formulação dos objetivos geral e específicos, a formulação da justificativa. Trataremos agora da elaboração da metodologia. Metodologia é uma palavra que deriva de método e significa, etimologicamente, estudo do método. Por sua vez, método é o caminho escolhido por um pesquisador para se atingir um determinado objetivo de pesquisa. O que eu quero dizer então com isso? Todo pesquisador, antes de iniciar uma pesquisa, terá diante dele diversos caminhos ou diversas possibilidades de pesquisa. A escolha de um desses caminhos será o seu método. Todo o esforço que este pesquisador fizer, todo o estudo que esse pesquisador fizer, no sentido de escolher o melhor caminho, será a sua metodologia. Metodologia vai significar, então, o campo do conhecimento que se dedica à escolha do melhor ou dos melhores métodos para a realização de uma pesquisa. É a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método do trabalho de pesquisa. Resumindo, então, método é o caminho escolhido por um pesquisador. Metodologia é o estudo feito por esse pesquisador na escolha do seu melhor caminho, ou seja, na escolha do seu melhor método. What is the best way? Qual o melhor caminho? Essa pergunta será feita por todo pesquisador antes de iniciar a sua pesquisa. Então, ao escolher um caminho, eu tenho um método. O estudo que faço para escolher este caminho é a metodologia. Metodologia é o conjunto detalhado e sequencial de métodos e técnicas científicas a serem executados ao longo da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os objetivos inicialmente propostos. Então, o objetivo da metodologia é levar o pesquisador a alcançar os objetivos pretendidos. Ao mesmo tempo, ela deve atender aos critérios de menor custo, maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de informação. Toda metodologia deverá se preocupar com algumas coisas. Coloco aqui agora para vocês alguns questionamentos que devem ser feitos por aquele que pretende escrever
a sua metodologia. Como realizaremos a pesquisa? Quando realizaremos a pesquisa? Onde realizaremos a pesquisa? Por meio de que realizaremos a pesquisa? As respostas para todos esses questionamentos e outros mais constituirão a sua metodologia. Trataremos agora sobre métodos científicos. Existem 5 métodos científicos: o método dedutivo, o método indutivo, o método hipotético-dedutivo, o método dialético, o método fenomenológico. Repetindo: método dedutivo, método indutivo, método hipotético-dedutivo, método dialético, método fenomenológico. O método dedutivo é um método que parte de leis e teorias gerais para a ocorrência de fenômenos particulares, utilizado nas áreas de física e matemática. A exemplo, as pesquisas feitas em laboratório, por meio das ciências naturais ou ciências duras. Aprofundando um pouco o nosso estudo sobre o método dedutivo, temos a dizer: é um método baseado na razão, na física e na matemática, chamado de método cartesiano e positivista, porque trabalha com a decomposição do problema. Um de seus principais representantes foi René Descartes. As conclusões são verdadeiras e inquestionáveis, porque elas são leis. Leva a uma conclusão que não pode ser questionada. O que é preciso fixar em relação ao método dedutivo é que ele parte do geral para o particular. Gravem isso. No método dedutivo, nós partimos de algo geral para algo particular. Vejamos um exemplo. Todo homem é mortal. Alex é homem. Pedro é homem. Ribeiro é homem. Logo, Alex, Pedro e Ribeiro são mortais. Vejam vocês que a análise e a conclusão feita, ela obedeceu a um processo descendente, ou seja, de cima para baixo, do geral para o particular. Quando lemos que todo homem é mortal, estamos diante de uma generalização. Quando lemos Alex é homem, Pedro é homem, Ribeiro é homem, estamos diante de algo particular. Ora, se Alex sendo homem, Pedro sendo homem e Ribeiro sendo homem, e se todo homem é mortal, Alex, Pedro e Ribeiro são mortais. Essa será a nossa conclusão. O que deve ficar então guardado para você? No método dedutivo, nós partimos do geral para o particular, do geral para o específico.
Mas precisamos tomar cuidado com o que chamamos de sofismas. Coloquei para vocês aqui essas figuras de galinhas, para que vocês possam ter uma ideia do que seja esse sofisma, ou do que sejam esses sofismas. Vamos imaginar então o seguinte: toda galinha tem 2 pernas. Alex tem 2 pernas. Pedro tem 2 pernas. Ribeiro tem 2 pernas. Poderíamos então concluir de que Alex, Pedro e Ribeiro são galinhas? Com toda certeza que não. Então, devemos tomar cuidado com os chamados sofismas. Vamos agora para o método indutivo. O estudo ou abordagem dos fenômenos caminha para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias mais gerais. Um exemplo disso são as pesquisas eleitorais, quando trabalhamos aí com amostras. Aprofundando também o método indutivo, dizemos o seguinte: é um método baseado na generalização, ou seja, inferência. Torno a repetir, o método indutivo é um método baseado na generalização, ou seja, na inferência. Partindo-se de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Vejam vocês que agora temos uma situação inversa. No método dedutivo, nós partimos do geral para o particular. No método indutivo, agora, nós temos o inverso, porque partiremos do particular para o geral, por meio de uma inferência. Vejamos esse exemplo. Alex é mortal. Pedro é mortal. Ribeiro é mortal. Se Alex, Pedro e Ribeiro são homens, logo, todos os homens são mortais. Veja que agora a nossa análise e conclusão, ela obedece a um processo ascendente, ou seja, de baixo para cima, do particular para o geral, por meio de uma inferência. Quando falamos Alex é mortal, Pedro é mortal, Ribeiro é mortal, temos aí particularidades. Se esse Alex, Pedro e Ribeiro, que são homens, podemos concluir, então, que todos os homens também são mortais. Então, diferentemente do método dedutivo, o método indutivo será justamente o inverso, ou seja, eu vou partir de algo particular para o geral, por meio de uma inferência. No método indutivo, nós trabalhamos com amostras. E todo estudo e pesquisa feita com essa amostra será o quê? Generalizada. Você aplicará para um grupo maior. Mas precisamos também ter cuidado com essas inferências. Vamos imaginar o seguinte:
Vocês todos estão vendo essas gravuras, ou essas figuras. E vamos dizer o seguinte: Alex é branco. Pedro é branco. Ribeiro é branco. Se Alex, Pedro e Ribeiro são homens, será que podemos concluir que todos os homens são brancos? Com toda certeza que não. Repetindo então, no método dedutivo, nós partimos do geral para o particular. No método indutivo, nós partimos do particular para o geral por meio de uma inferência. Dando continuidade aos métodos científicos, falaremos agora sobre o método hipotético-dedutivo. Ele se inicia pela percepção de lacuna nos conhecimentos, acerca da qual formula hipóteses. E pelo processo dedutivo, testa a ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese, por meio de tentativas e eliminação de erros. Um exemplo disso é a investigação policial. Então, todas as vezes que nos depararmos com uma pesquisa que trabalha com hipóteses, teremos então o método hipotético-dedutivo. Vamos agora para o método dialético. É um método que penetra o mundo dos fenômenos através de uma ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade. O pesquisador estuda um fenômeno em todos os seus aspectos. O conhecimento não é algo rígido. O mundo muda. Daí, então, termos um método dialético. Quanto ao fenomenológico, esse método não admite a generalização, pois cada realidade é uma realidade em particular, ou seja, cada realidade é diferente da outra. No método fenomenológico, descreve-se a realidade como ela é. Trabalharemos agora a classificação da pesquisa. E eu vou apresentar para vocês 5 autores agora. Nós temos aí o Andrade, nessa primeira coluna à sua esquerda, Vergara, na sequência, depois Santos, Gil e Beuren. Ora, Andrade classifica a pesquisa em 4 grupos: quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos, quanto ao objeto. Vergara classifica a pesquisa em 2 grupos: quanto aos fins, quanto aos meios. Santos, por sua vez, classifica em 3 grupos: quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos de coleta, quanto às fontes de informação. Gil divide em 2 grupos: quanto aos objetivos, quanto ao procedimento técnico. Beuren, por sua vez, em 3: quanto aos objetivos, quanto ao procedimento, quanto à abordagem. O que faremos agora? Faremos, então, uma comparação entre esses 5 autores. Ao fazermos essa comparação, percebemos o seguinte: quanto à abordagem, Beuren
se destaca neste momento? Quanto aos objetivos e fins, temos aí o Andrade, o Vergara, Santos, Gil e Beuren. Quanto aos meios ou procedimentos, nós temos aí o Vergara, Santos, Gil e Beuren. Uma vez analisada a classificação dada por cada um desses autores, propomos a vocês o seguinte: que toda pesquisa ela pode ser classificada de 3 formas. Vamos lá então? Quanto à abordagem, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos técnicos. Repetindo, quanto à abordagem, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos técnicos. Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa. Quanto aos objetivos, uma pesquisa pode ser exploratória, descritiva, explicativa. Quanto aos procedimentos técnicos, uma pesquisa pode ser bibliográfica, documental, de levantamento ou survey, estudo de caso, experimental, participante ou pesquisa-ação. O que vocês precisam saber agora é que um tipo de pesquisa não exclui o outro. O que isso significa? Que eu posso ter uma pesquisa quanto à abordagem, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos. Uma pesquisa, por exemplo, pode ser quantitativa ou pode ser qualitativa. Existem casos, inclusive, que uma pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa, que nós chamamos de quali-quantitativa. Uma pesquisa pode ser exploratória e descritiva ao mesmo tempo. Uma pesquisa pode ser bibliográfica, documental, de levantamento, um estudo de caso ao mesmo tempo. Ou seja, diante de todas essas classificações, podemos enquadrar a nossa pesquisa em qualquer dessas situações. Ou seja, um tipo de pesquisa não exclui outro tipo de pesquisa. É válido agora falar o que é comum nas pesquisas em contabilidade. Por exemplo, quanto à abordagem, temos pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. Quanto aos objetivos, é muito comum percebermos pesquisa exploratória e pesquisa descritiva. Quanto aos procedimentos técnicos, é muito comum percebermos em pesquisas na área de contabilidade uma pesquisa bibliográfica, documental, de levantamento, estudos de caso, por exemplo. Trataremos agora de cada uma dessas classificações. A primeira delas, quanto à abordagem. E falamos anteriormente que uma pesquisa ela se classifica quanto à abordagem em pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Mas o que é uma pesquisa quantitativa? Uma pesquisa quantitativa traduz em números as opiniões e informações coletadas
para classificá-las e organizá-las adequadamente na pesquisa. Uma pesquisa quantitativa, ela necessita de recursos matemáticos e estatísticos para sua análise. Ela se utiliza do método dedutivo. Uma pesquisa qualitativa considera a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. É a leitura das subjetividades. E ela se utiliza do método indutivo, aquele método onde nós fazemos inferências. Vamos então explicar como podemos diferenciar uma pesquisa de quantitativa para uma pesquisa qualitativa. Apresento a vocês aí uma sequência natural de toda e qualquer pesquisa. O pesquisador, ele primeiramente coletará os dados, na sequência analisará os dados para depois divulgar esses dados. O que vai nos interessar aqui agora são as análises e a divulgação desses dados. Se todas as vezes que precisarmos analisar dados ou divulgar dados, necessitarmos de recursos matemáticos e estatísticos, estaremos diante de uma pesquisa quantitativa. Então, todas as vezes que para analisar dados, ou mesmo divulgar dados ou informações, se precisarmos ou se necessitarmos de recursos matemáticos e estatísticos, estaremos então diante de uma pesquisa quantitativa. Quando isso não ocorrer, estaremos então diante de uma pesquisa qualitativa. Vamos agora à classificação quanto aos objetivos. Quanto aos objetivos, uma pesquisa pode ser classificada em pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa explicativa. O que é uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa realizada sobre um problema ou questão com pouco ou nenhum estudo anterior, quando ainda não existem muitas informações ou pesquisas. O pesquisador se encontra diante de uma situação desconhecida, daí o termo exploratória. Proporciona uma maior familiaridade do pesquisador com o problema para torná-lo mais explícito. Geralmente, assume a forma de estudo de caso, comum em pesquisas de laboratório ou pesquisas de viabilidade de um produto ou serviço. Pesquisa descritiva. Tem como objetivo descrever ou retratar as características de um objeto de pesquisa. Uma de suas características está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. A pesquisa descritiva, ela não se preocupa em explicar os fatos, mas apenas descrevê-los, apresentá-los. Comum em pesquisas realizadas pelo IBGE. Pesquisa explicativa. Tem como objetivo identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade. Por quê? Porque ela busca encontrar os fundamentos, a razão,
o motivo, a causa e o porquê das coisas. Daí o nome, pesquisa explicativa. É o tipo mais complexo e delicado de pesquisa. Vamos agora à classificação da pesquisa quanto aos procedimentos técnicos. Uma pesquisa pode ser bibliográfica, aquela pesquisa desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. O aprofundamento teórico e a análise dos diferentes posicionamentos é um elemento essencial nesse tipo de pesquisa. Pesquisa documental. A diferença para a pesquisa bibliográfica, que acabamos de falar, está na natureza das fontes, pois a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Constituem documentos de primeira mão. São documentos, por exemplo, aqueles constantes de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições e empresas. Como exemplo, temos as atas de uma reunião ou um balanço de uma empresa. Pesquisa de levantamento. É o questionamento direto das pessoas cujo comportamento ou opinião se deseja conhecer. Procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado, para, em seguida, mediante análise, obterem-se as conclusões correspondentes. Neste caso, tem-se a realização de entrevistas e a aplicação de questionários. Então, todas as vezes que nos depararmos com essa situação, a realização de entrevistas ou a aplicação de questionários, estaremos diante de uma pesquisa de levantamento. Estudo de caso. Procura o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informações para captar as explicações e interpretações daquilo que ocorre em uma determinada realidade. Corresponde à análise de uma realidade escolhida dentre outras realidades similares. Pesquisa experimental. Quando se determina um objeto de estudo, seleciona-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo. Define-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Tem a ver com a realização de experimentos e testes, numa situação provocada pelo pesquisador. Como exemplo, temos: pinga-se uma gota de ácido sobre uma placa de metal para avaliar os resultados causados. Pesquisa participante. Tipo de pesquisa onde existe a interação ou a participação entre pesquisador e membros da situação investigada. Pesquisa-ação. Um tipo de pesquisa participante. Visa a resolução de um problema coletivo, pois conduz à ação social. Trabalharemos agora os procedimentos metodológicos.
Os procedimentos metodológicos correspondem ao passo a passo da realização da pesquisa e estão diretamente relacionados aos procedimentos técnicos de pesquisa escolhidos. Aí eu chamo a atenção de vocês justamente para o seguinte: ao escrever os procedimentos metodológicos, precisaremos saber quais foram os procedimentos técnicos escolhidos. É importante, inclusive, diferenciar procedimentos metodológicos de um projeto de pesquisa dos procedimentos metodológicos de uma pesquisa propriamente dita. Nos procedimentos metodológicos de um projeto de pesquisa, constarão todas aquelas ações ou passo a passo que o pesquisador pretende realizar no futuro. Os procedimentos metodológicos de uma pesquisa já realizada terão o passo a passo ou as ações realizadas no passado pelo pesquisador. Imaginemos uma pesquisa com essas características, ou seja, uma pesquisa que seja bibliográfica, documental e de levantamento. O que abordar, então, nos procedimentos metodológicos? No caso da pesquisa bibliográfica, qual a linha ou linhas teóricas serão adotadas na construção textual? Quais autores serão utilizados e a justificativa da escolha de cada um desses autores? Como será feita, por exemplo, a leitura, a coleta textual e a escrita? Vejam vocês que, neste caso específico, caberá ao pesquisador escrever o passo a passo em relação à questão da sua pesquisa bibliográfica. No que diz respeito à pesquisa documental, que documentos serão investigados? Como será feita a requisição desse material? Como será, por exemplo, realizada a análise dos documentos? Então, estas serão preocupações que o pesquisador deverá colocar em seus procedimentos metodológicos no que diz respeito à sua pesquisa documental. No caso da pesquisa de levantamento, que preocupações, então, deverá ter o pesquisador? Que tipo de instrumentos serão utilizados? Questionário? Entrevista? Quais as principais características desses instrumentos? Quantas questões? Que tipo de questões? Como se dará, por exemplo, o contato com os respondentes? Através de que meio? Do encontro pessoal ou eletrônico? Individualmente ou em grupo, como ocorre, por exemplo, com os grupos focais. Então vejam vocês que os procedimentos metodológicos correspondem ao passo a passo da realização da pesquisa. E vocês não podem se esquecer que eles estão diretamente relacionados aos procedimentos técnicos de pesquisa escolhidos pelo pesquisador.